Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Tirando um dia de sua agenda ocupada, Cha Hua-yeon decidiu visitar a loja de Yoo Ji-ha. Depois de inspecionar o prédio que vendia maçãs do sol de cima a baixo, ela não notou nada sobrenatural. Externamente, era comum e não tinha nada de especial, mas não se pode julgar um livro pela capa. Ninguém sabe quais segredos podem estar guardados lá dentro. Seol Hye-jin disse que derrotou um perseguidor depois de fazer compras lá, então Cha Hua-yeon não poderia se basear em tal informação. Agora ela estava ainda mais ansiosa para descobrir os segredos daquele lugar. Ela estava de ótimo humor e tinha uma pilha enorme de perguntas para fazer ao lojista, mas, puxando a maçaneta, ela estava fechada. Depois de puxar mais algumas vezes, ela se certificou de que não estava imaginando coisas e começou a olhar ao redor. Era estranho que a placa estivesse pendurada com o lado aberto, mas talvez o dono tivesse simplesmente se afastado por um tempo e precisasse esperar um pouco. Mas isso poderia se arrastar por horas então. Voltando-se para o velho que havia limpado o local originalmente, ela perguntou sobre o horário de funcionamento da loja naquele dia. No entanto, o homem não sabia o horário exato, embora a loja costumasse abrir no horário e fechar tarde da noite. Infelizmente, nos últimos dias, a loja de poções havia mudado seu horário de funcionamento e o proprietário havia começado a abrir a loja com menos frequência. Desta vez, as portas ainda estavam fechadas desde ontem, então ninguém sabia qual era o problema. No final, ele disse que os jovens estavam ficando mais preguiçosos a cada ano, e então virou as costas e começou a limpar na outra direção. Essa informação era completamente diferente do que Cha Hua-yeon havia recebido, pois ela havia sido informada de que eles só não trabalhavam nos fins de semana. Uma olhada na placa de madeira exibindo um frasco de poção a convenceu de sua especulação. Qualquer um que ouvisse sobre a mudança repentina de horário de funcionamento pensaria nas más intenções dessa pessoa. Como esperado de Yoo Ji-ha, ele está tramando algo. Enquanto isso, nosso herói aproveitou a oportunidade oferecida pelo sistema para participar das batalhas com o Pterodrone e se ressentiu do pouco que podia fazer. No entanto, isso deveria ter sido o suficiente para aproximá-los da vitória, já que esta nem era a sua guerra. Além disso, eliminar o mensageiro também não era um lucro ruim para eles. É claro que as formigas-diabo não gostaram dessa reviravolta, e sua motivação estava se esvaindo. Olhando para o pterodrônio reforçado, ficou imediatamente claro qual seria o resultado da batalha, pois sua armadura havia se tornado mais forte, e sua força parecia ainda maior do que originalmente. Foi por isso que, quando atacaram as formigas, fugiram, esvaziando a clareira. Suspirando aliviado, Yoo Ji-ha sentou-se no chão e fechou os olhos. Esta guerra era mentalmente exaustiva para o nosso herói. Enquanto isso, os pterodrônios começaram a correr ao seu redor, felizes por terem conseguido algo. No entanto, sua rainha ainda estava dentro do formigueiro, então ela teve que ser retirada de alguma forma. Lembre-se do raio, aqui vem o sol. Virando a cabeça em direção ao formigueiro, ele se perguntou o que estava acontecendo. Os pterodrones a haviam resgatado de lá. Eles também conseguiram, de alguma forma, fazer uma maca. Seu desenvolvimento estava claramente em alto nível, mesmo sem evolução. Levantando um pouco a cabeça, a rainha olhou para seu salvador e começou a expressar sua gratidão. Com a ajuda de seus subordinados, ela conseguiu se levantar e se curvou diante de Yoo Ji-ha, pedindo seu resgate e o apoio de todo o assentamento. Ele ficou naturalmente feliz com isso, mas forçar uma criatura doente a se curvar não era seu estilo. Então ele a acariciou e disse que estava tudo bem e que ela poderia descansar em paz. Ele estava genuinamente feliz por ela estar ilesa. Olhando para a situação de fora, poderia compará-lo a um anjo descendo do céu. No entanto, a janela do sistema informou que a rainha dos pterodrônios
desejava jurar lealdade a ele. Se ele assinasse o contrato, patrocinaria o grupo dela e receberia vários itens com a condição de que Uchiha atendesse aos pedidos. Felizmente, ele não iria pensar na proposta dela e aceitou de bom grado a oferta da rainha. Após notificar a lealdade da rainha e de suas tropas, o sistema notificou que ele poderia fornecer o esquadrão diretamente. No mesmo momento, o general Pterodrone repentinamente começou a emitir uma luz brilhante e a absorver energia do ambiente, mudando sua forma. Ele conseguiu evoluir graças ao acordo que havia assinado e sua aparência mudou um pouco depois disso. Não apenas suas garras ficaram maiores e mais fortes, mas também a carapaça quitinosa que mantinha a qualidade de sua armadura. Uchiha observou a transformação e, com um sorriso no rosto, maravilhou-se com o fato de estar animado. Agora o general Pterodrone começou a combinar mais com seu nome, destacando-se do uniforme ao redor de seus congêneres. Depois de circular sobre a cabeça do nosso herói por um tempo, ele ergueu sua grande garra e sinalizou para o resto do grupo se preparar. No mesmo instante, eles começaram a carregar lingotes de essência dourada e pedras de éter, sem prestar atenção aos pedidos anteriores de Uchiha. Afinal, ele havia dito que não precisava de tanto. Examinando as duas grandes pilhas de consumíveis, ele decidiu pegar apenas 10 peças cada e deixar o resto para os pterodrones. Além disso, ele já possuía algo muito valioso que o general lhe trouxera antes da batalha. Tirou do bolso 2 sementes de cores diferentes e as examinou. A roxa ficou imediatamente clara. Era uma uva silvestre, mas a verde foi mais difícil. Ele não conseguiu descobrir imediatamente que tipo de semente de árvore frutífera era. Então a deixou para depois. Após se levantar do chão e se limpar, o protagonista decidiu que iria descobrir mais sobre o local quando crescesse, e a floresta cuidaria do resto. Uchiha começou a aparecer na floresta com muita frequência. Então, após olhar ao redor, decidiu que era hora de construir uma cabana. No dia seguinte, um novo portão para a masmorra se abriu, e as pessoas não deixaram de ver ao sair. Um grupo de caçadores passou pelo portão sem demora, em busca de item. Um deles perguntou a Hen-Nim se ele tinha certeza de que a rainha das formigas estava ali. Ele torceu o nariz um pouco e decidiu não gritar com o tolo, mas se acalmou e respondeu que ele não era louco o suficiente para entrar no calabouço das formigas diabo. Além disso, se conseguissem saquear o formigueiro corretamente, todos do esquadrão poderiam ganhar uma quantia decente de dinheiro como recompensa. No entanto, seu líder imediatamente parou no lugar e apontou para a frente, sem entender o que estava acontecendo. Parecia-lhe que a masmorra já havia sido limpa, mas Hen-Nim chamou isso de absurdo, pois o portal tinha acabado de se abrir. Uma vez perto o suficiente do formigueiro, até o onisciente líder do esquadrão ficou muito surpreso com o que viu. O formigueiro estava realmente vazio, o que deixou muitas pessoas confusas. Entrar em uma nova masmorra, que ninguém ainda não havia limpado, criava a expectativa de uma enorme pilha de monstros armazenando itens preciosos, mas a masmorra de hoje era fundamentalmente diferente das outras. Alguém presumiu que a limpeza havia sido feita em outra área, mas acabou sendo um palpite bobo, porque todos sabiam que a masmorra anterior não abre 2 vezes. O próprio comandante não conseguia acreditar, mas o absurdo se provou verdadeiro. Ninguém sabia quem havia conseguido limpar o formigueiro, mas olhando os rastros deixados para trás, era óbvio que alguém já havia lutado contra eles. Para piorar a situação, as formigas também não estavam à vista, o que acabaria com as especulações. No entanto, o comandante ordenou que todos se calassem imediatamente e procurassem rastros, sem acreditar que pudessem ter desaparecido. No mesmo instante, alguém do grupo olhou para baixo e gritou de surpresa. Foi então que Hen-Nim se abaixou irritado, sem entender por que estava gritando e assustando os outros. Acontece que o grupo de caçadores, sem perceber, estava em cima de uma palma gigante com capacidade para 20 pessoas. O grupo inteiro se aglomerou instantaneamente, tremendo de medo. Era difícil acreditar que houvesse algo enorme naquela masmorra que pudesse deixar uma pegada tão grande, porque não havia nada parecido nos relatórios. Se fosse um monstro, poderia ser um monstro de destruição de nível.
Tal criatura estava claramente além dos dentes dos caçadores que entraram, o que não correspondia à sua classificação. Apertando os dentes de medo, o comandante correu como um raio, gritando para que todos recuassem. Ele realmente acreditava que eles não seriam capazes de lidar com o monstro que havia destruído as formigas-diabo. Se baixassem a guarda, mesmo que por um instante, poderiam ser mortos antes mesmo de começarem a fazer qualquer coisa. Seguindo seu conselho, o grupo decidiu recuar primeiro e depois contatar a associação e relatar a pegada encontrada. Não havia nenhum tolo que quisesse ficar lá, então todos logo deixaram a masmorra. Tendo feito tudo o que tinham combinado, eles entregaram todas as informações à guilda, juntamente com as fotos como prova. O chefe encarou a situação como uma emergência. Então, imediatamente começou a avaliar a impressão digital que foi enviada. Disseram-lhe que a impressão digital foi encontrada perto de um formigueiro-diabo, mas isso não era o mais estranho. O secretário acrescentou que os caçadores haviam acabado em uma masmorra vasculhada, o que por si só não seria possível. Após ouvir e analisar as evidências, o herdeiro do grupo Goryeo, Kim Heung-suk, ordenou que fosse notificado sobre qualquer nova informação relacionada ao caso. Raciocinando sobre a impressão, ele imediatamente percebeu que não era um monstro comum, mas a mão não era grande o suficiente para chamá-lo de uma nova espécie. Talvez este monstro pertencesse a uma classificação mítica que poucas pessoas conheciam ainda. Mas e se um monstro acima da classificação de destruição realmente aparecesse? Coisas estranhas começaram a acontecer com cada vez mais frequência. Então Kim Heung-suk ficou cada vez mais preocupado com o destino do país. Levantando-se de sua cadeira, foi até a janela e olhou para a cidade, lembrando-se dos horrores que as pessoas já haviam vivenciado. Ele não podia permitir que acontecessem novamente. Então decidiu concentrar todos os seus esforços neste assunto. Enquanto isso, Yoo Ji-hye negociava discretamente em sua loja, sem saber o que se passava na mente do líder da guilda, que não sabia sobre a guerra entre os pterodrones e formigas-diabo. O tempo estava bom em Seul hoje, então Yoo Ji-hye fechou a loja por um tempo e foi para a área 5. Lá ele ficou em silêncio sob um prédio com um interfone, esperando pela pessoa com quem havia combinado de se encontrar. Felizmente, a longa espera não chegou. Então, após ser chamado, ele imediatamente virou a cabeça em direção à fonte do som e sorriu. Correndo em sua direção, veio uma linda garota que, com um livro debaixo do braço, o cumprimentou. Piscando para ele, ela se desculpou pela demora e disse que ele poderia simplesmente entrar e esperar lá. No entanto, isso não era um problema para ele, então nosso herói simplesmente pediu que ela não corresse, temendo que ela pudesse cair. Como ele esperava, ela imediatamente se viu no chão. De certa forma, alguém poderia considerá-lo um profeta, mas ele a conhecia muito bem. Afinal, não era a primeira vez que ela caía assim. Yoo Ji-hye se aproximou dela e perguntou sobre seu estado, mas ela rapidamente disse que o livro estava intacto e não havia nada com que se preocupar. E então começou a se levantar. No entanto, não era isso que ele queria dizer, mas ele não se deu ao trabalho de corrigi-la. Aquela garota desajeitada era a Gawang Sun-young, a única caçadora com habilidade em origami na Coreia do Sul. Sorrindo sem jeito, ela coçou a nuca e começou a justificar a queda, dizendo que não se exercitava fazia muito tempo, então até tinha esquecido como andar. Havia muitas diferenças entre ela e Yoo Ji-hye, mas o fato de Gawang Sun-young, sendo um rato de biblioteca, uniu seus interesses. Estendendo-lhe uma caixa verde embrulhada, ele lhe entregou um café da manhã de Jumi, que ele preparou para ela. Gawang Sun-young ficou surpreso que esse fosse o único motivo pelo qual nosso herói tinha vindo até ela. Mas, sentindo o cheiro de comida, ela agradeceu a ele pela preocupação. Ao pegar a caixa nos braços, percebeu que algo a estava segurando, e lembrando-se do livro, estendeu-o para Yoo Ji-hye. Da última vez ela havia ido à loja procurar uma nova história, mas naquele dia, o gerente dela estava bastante triste por causa deste livro. Acontece que as pessoas estavam comprando-o como uma joia, e depois voltando e exigindo o reembolso. Era muito bonito e estiloso,
Então, mesmo sendo inútil, eles ainda o compraram como presente. H. Wang Sun-yang achou que o livro combinaria com o interesse do Yu Ji-ha, então o entregou a Yu Ji-ha. A informação de que ela seria devolvida pareceu assustadora, mas ele ainda aceitou o presente. Sentindo algum tipo de poder em suas mãos, olhou para o livro e, um pouco surpreso com o que começou a acontecer depois. O objeto exalava uma cor verde suave, então era possível supor que ela não era apenas um pedaço de papel. A notificação do sistema anunciou que ele havia recebido um livro de feitiços infinito, mas para escrever algo nele, ele precisaria usar uma pena de petróleo e tinta. Voltando-se para Wang Sun-yang, ele decidiu esclarecer se este livro era de fato uma decoração comum, mas a resposta era bastante esperada. Ela também achou estranho o que estava sendo dito sobre ele, mas não havia nada escrito ali. Além disso, ela também havia tentado deixar suas anotações lá, mas essa ideia também falhou. O gerente também deve ter tentado testar o poder do livro, mas não deu certo, então decidiu colocá-lo como decoração. Yu Ji-ha ficou atordoado com o que ouviu. Por que a janela de informações apareceu para ele então? Provavelmente ela simplesmente não recebeu nenhum dado, o que a levou a entregá-lo calmamente, sem pedir nada em troca. Nosso herói olhou para ela com desconfiança, pensando no seu próprio, mas ela achou que não tinha gostado do presente e estava pronta para pegar o livro de volta. No entanto, aconteceu o contrário. Depois de dizer que gostou do livro, Yu Ji-ha ficou muito feliz por ela ter lhe dado algo valioso. Ao contemplar um livro tão valioso, prometeu que o usaria ao máximo. Não sabia nada sobre ele, mas ninguém proibia experimentações. Após se despedir de H. Wang Sun-yang, nosso herói foi até sua loja, onde abriu o livro e começou a escrever. Como lhe fora dito anteriormente, não era possível deixar anotações nem com caneta nem com lápis. A informação mencionava que ele precisaria de uma pena de petróleo e tinta. De alguma forma ele conseguiria obter as informações sobre o petróleo, mas haveria um pequeno problema. O petróleo é um pássaro raramente visto em várias áreas desérticas, exceto nos oceanos do deserto polar. Além disso, tem uma envergadura de aproximadamente 25 metros. É difícil imaginar lutar contra um pássaro tão enorme. Olhando para o seu tamanho, Yu Ji-ha imediatamente percebeu que matá-lo e roubar a pena não seria uma tarefa fácil. Além disso, também era raro, o que significava que levaria mais de um dia para caçá-lo. Desistindo sem nem tentar, nosso herói ainda decidiu transformar o livro em um objeto de decoração, como a livraria havia dito. No entanto, assim que colocou a mão na folha, partículas de magia e janelas de sistema surgiram no ar, concedendo-lhe as habilidades de boa caligrafia e magia ancestral. Yu Ji-ha não conseguia acreditar que havia recebido uma nova característica e não percebeu o que era essa habilidade por um longo tempo. Apertando a palma da mão, ele testou o poder concedido, mas não sentiu nada. No entanto, o fato de ter conseguido obtê-la não poderia ser mera coincidência. Pegando o lápis que pegou do criado mudo, ele tentou escrever as palavras nas páginas amareladas de sempre. Desta vez, o protagonista conseguiu. As poucas linhas que escreveu elevaram sua boa caligrafia para o nível 2. Após receber sua nova habilidade, Yu Ji-ha experimentou muitas coisas e aprendeu alguns fatos. 1. Ele ainda não conseguia escrever em um livro de feitiços, mesmo depois de dominar uma habilidade tão útil. E 2. Sua caligrafia agora ganhara elegância, como se ele tivesse se formado em uma escola de caligrafia. De certa forma, era uma característica útil, porque antes ele escrevia como uma galinha com a pata, mas agora qualquer um entenderia suas palavras. Enquanto olhava para o que havia escrito e pensava sobre onde poderia aplicar aquilo, seu coração batia forte no peito, deixando-o nervoso. Esse estado durou alguns segundos, mas deixou nosso herói muito alerta, que não percebeu o que havia acontecido. Yu Ji-ha adivinhou rapidamente o que aconteceria e literalmente saiu voando pela porta da loja em um segundo. Como esperado, um portal se abriu bem ao lado de sua loja e parecia estar alertando as pessoas. Os parâmetros do portal
indicavam que era de classificação 0, destinado à classe trabalhadora e que ficaria aberto por apenas 1 hora. Depois de ler essa informação, nosso herói não conseguia acreditar no que via, pois encontrar alguém assim parecia ser uma sorte sem precedentes. Era como se o portal fosse destinado apenas a ele e levasse diretamente ao petróleo. Seria a bela caligrafia? Ele tinha uma aura negra e viscosa que assustava as pessoas, mas se ele fosse um 0, talvez não houvesse problema. Bastava cruzar a soleira e encontrar a saída. No entanto, ir até lá de mãos vazias era muito imprudente. Mesmo sendo um rank 0, ele estava indo direto para um pássaro enorme. Portanto, após retornar à sua loja, Yudhira reuniu as coisas de que precisava e entrou em outra dimensão de uma beleza de tirar o fôlego. Enormes cachoeiras cercadas por florestas criavam um arco-íris sobre a superfície que era hipnotizante em seu brilho. Este local era perfeito para o habitat do Petrel. Só de pensar nisso, ele ouviu o grito de uma ave de rapina atrás dele, aproximando-se. Virando-se ao ouvir o som, qualquer pessoa com instinto de autopreservação teria dado um pulo e começado a se esconder nos arbustos. Mas o protagonista permaneceu imóvel, acorrentado pelo medo. Seus olhos ardiam em vermelho e suas penas desenvolveram uma aura escura, intimidando sua vítima. Exatamente como a informação dizia, o Petrel da tempestade parecia ser de um tamanho enorme. Olhando para cima, nosso herói não conseguia acreditar que havia conseguido ver na realidade uma ave rara tão grande, do tamanho de um prédio. No entanto, a questão de como capturá-lo ainda estava em aberto, o que o fez querer chorar. Sentindo algo macio em seu rosto, Yudhira abriu os olhos e observou a pena azul descendo lentamente. Descobriu-se que o Petrel da tempestade havia se livrado de uma dúzia de penas e voado silenciosamente de volta para seu ninho, deixando nosso herói vivo. Ele teve uma sorte incrível. Então, ele rapidamente começou a coletar itens para sua mochila sem perder uma única pena do campo de visão. Agora era só uma questão de encontrar tinta. Felizmente, ele já tinha uma ideia de onde poderia encontrá-la sem fazer nenhum esforço. Ele visitou os pterodrones, que foram gentis o suficiente para compartilhar o líquido verde que eles mesmos fizeram com um extrato de ervas verdes. Até Yudhira ficou surpreso com a rapidez com que o encontraram, mas ainda assim ficou feliz por tê-los ajudado. Depois de examinar o frasco, agradeceu a ajuda e o guardou no bolso. Todos os itens necessários haviam sido encontrados, então ele pôde começar seu experimento. Tudo o que restava era desvendar o mistério do livro de feitiços infinito que ele havia prudentemente trazido consigo. Sentado na rocha mais próxima, nosso herói enfiou sua pena na vareta de caligrafia. Ele se perguntou qual enigma o livro continha e então traçou algumas linhas. Como ninguém fazia ideia do que ele era capaz de fazer, ele teve que resolver o mistério sozinho. Assim que tocou o livro com a pena, as letras literalmente se transformaram em símbolos amarelos que giravam ao seu redor. Depois de voar um pouco, pousaram em uma das árvores próximas, onde recriaram o texto completo da mensagem. Descobriu-se que eram runas que brilhavam com uma luz dourada, surpreendendo Yudhira no processo. Em um livro antigo, Yudhira leu sobre uma grande árvore que ensinava às pessoas 4 feitiços. Eram criação, harmonia, mudança e destruição. Mas esse poder era difícil de controlar, então as runas foram desenvolvidas. A árvore do mundo lhes deu conhecimento, mas a magia antiga era difícil de controlar, então eles criaram palavras rúnicas para aplicar magia. No entanto, nosso herói nunca tinha ouvido falar de alguém usando runas. Parecia que ele havia conseguido descobrir algo novo, um conhecimento até então desconhecido para ele. O que ele viu na floresta acabou sendo exatamente essa cifra elaborada. Como se pode imaginar, elas aparecem se certas condições forem atendidas. Mas por que elas foram gravadas na árvore e não em um livro de feitiços? Pensando bem, esta era exatamente a árvore que Yudhira havia revivido quando chegou à floresta. Era difícil para ele acreditar que um broto tão pequeno e quase murcho fosse uma árvore do mundo. No entanto, não era isso que importava naquele momento.
Não estava claro se as runas desapareceriam no futuro. Então o protagonista decidiu escrever em um livro. Era a primeira vez que ele via essas inscrições, mas de alguma forma parecia que ele conhecia as designações de cada uma delas. Destruição. O fogo que incendiará tudo, dizia a inscrição no tronco da árvore. Copiando cada runa para o livro de feitiços, nosso herói enfatizou que o feitiço continha algumas frases muito duras. No mesmo instante, o sistema o notificou de que o pergaminho da mudança havia adquirido o poder de destruição, que aumenta o poder destrutivo da magia rúnica. O próprio livro estava cheio de fogo que não queimava e transformava as linhas escritas em um pergaminho. Yudhira não queria fazer isso, pois o livro rapidamente ficaria fino e inútil. No entanto, não havia escolha, e a conjectura precisava ser testada. Enrolando-o e amarrando-o com uma fita vermelha, criou um feitiço bastante conveniente de usar. Tal produto venderia bem em sua loja. Então o protagonista decidiu escrever mais 99 pergaminhos, enquanto ainda havia tempo. Ele estava prestes a tentar pegar o livro para continuar seu trabalho, mas ele começou a exalar poder. A folha rasgada reapareceu no livro como se ninguém tivesse feito nada. Isso só podia significar que o livro de feitiços era realmente infinito. Com um item tão maravilhoso, não se podia se preocupar com dinheiro até a velhice. E ele ainda tinha bastante tinta, então Yudhira podia fazer quantos pergaminhos quisesse. O único problema era que ele não sabia quais eram as propriedades deles. Dizia-se que apenas aumentava o poder destrutivo da magia rúnica. E como nosso herói não era um mago, não havia como testá-lo, a menos que você o entregasse a algum mago, e depois dele, e aprendesse tudo. Neste mesmo dia, uma pessoa assim veio à sua loja logo após Yudhira voltar para casa. À sua frente estava Cha Hua-yeon, em uniforme completo, segurando um cajado com um cristal escarlate atrás dela. Ao ver nosso herói à mesa, ela deu um passo rápido em sua direção, sem esconder a raiva estampada no rosto. Batendo com força na mesa com a mão, a loja se animou com o som do seu golpe. Virando-se para ele, ela comentou irritada que Yudhira era difícil de entender. Ele não tinha ideia de quantas vezes ela tinha vindo vê-lo, mas tinha certeza de uma coisa. Ela era igualzinha a Hyejin SSI. Desculpando-se por sua ação, o protagonista respondeu que a loja estava fechada por motivos pessoais. Então não abre com tanta frequência quanto antes. Após avaliar sua aparência, ela concordou com as palavras de Chu Hye-yeon de que Yudhira era uma pessoa comum. Enquanto ela o avaliava, o homem tremia e suava, com o olhar temeroso dela refletindo sobre o que ele havia feito de errado. Não era um problema para Cha Hua-yeon que ele fosse inútil, afinal, ela não tinha vindo por ele. Olhando ao redor das prateleiras atrás do nosso herói, ela examinou a qualidade das poções que tornavam seu Hyejin mais forte. Depois de tossir um pouco, ela se desculpou por seu comportamento e disse que deveria ter pensado que ele poderia ter seus motivos. Em seguida, ela tirou a carteira, da qual tirou seu cartão de visita. Mudando sua expressão para uma mais acolhedora, ela lhe entregou o cartão que tinha a imagem vermelha de um brasão e se apresentou como a chefe da guilda da Chama Eterna. Depois de explicar a ele que havia obtido informações de que ele possuía itens únicos, ela veio verificar os rumores pessoalmente. Yudhira imediatamente percebeu que se tratava da maçã do sol, o que facilitou muito as negociações. Afinal, ele não estava apenas vendendo a maçã, mas também a poção de morango de inverno, o que simplificava as batalhas em muitas masmorras. No momento, eles estavam em alta demanda e estavam indo embora como pão quente. Então não era novidade que ela tinha ido até ele. Depois de perguntar por alguns minutos, ele começou a procurar itens nas prateleiras, pois, como Cha Hua-yeon havia dito antes, ela tinha tido algumas experiências ruins ao ir até ele. Então ele queria dar algo por conta da casa. Isso foi incrível para ela, pois eles não estavam em um mercado e estavam falando de produtos bastante caros. No entanto, ela também não precisava recusar. Virando-se para ela, nosso herói empalideceu e não sabia o que dizer. Devido a algumas circunstâncias, ele havia ficado sem nenhuma poção, o que lamentava profundamente.
E Ujiha havia se concentrado demais e negligenciado seu trabalho, devido ao incidente com os pterodrones e o livro de feitiços infinito. Até ele próprio começava a duvidar se era realmente um lojista, afinal, nunca havia ficado sem nada antes. Um pouco chateada, o protagonista pediu a Cha Hua-yeon que voltasse amanhã quando estivessem prontos. Pela situação, ela não conseguiu dizer todas as palavras que queria dizer originalmente. Demorou muito para ela perceber se ele era gentil ou estúpido, mas isso não faria diferença. Como estavam fora, não havia nada que pudesse ser feito. Virando-se para a porta, ela arrastou os pés, frustrada, em direção à saída. Queria muito usá-los na masmorra para a qual iria hoje, mas acabaria tendo que reaparecer amanhã. Felizmente, lembrando-se dos pergaminhos que ele havia feito, ele a levantou e perguntou sobre suas habilidades. Pelo visto, estava claro que ela era habilidosa em magia de fogo, mas mesmo assim decidiu perguntar novamente, e seus palpites foram confirmados. Apresentando seu próprio feitiço artesanal, Ujiha pediu para usá-lo como compensação pelo seu tempo. Cha Hua-yeon ficou muito surpresa ao receber um pergaminho simples, mas o protagonista explicou que o havia feito ontem, apenas como amostra de teste. Ele lamentou deixá-la ir de mãos vazias, então decidiu entregá-la a ela. Como lhe foi oferecida tão gentilmente uma alternativa, não havia motivo para recusar. Abrindo o papel, ele se iluminou com uma chama brilhante semelhante ao cabelo dela. Depois de ler as palavras no pergaminho, seu fogo incendiará tudo. Cha Hua-yeon começou a brincar com as chamas. Felizmente, ela gostou tanto da frase quanto do presente que havia recebido tão inesperadamente. Depois de se despedirem, ela fechou as portas e seguiu em direção à sua equipe. No entanto, ao sair, Ujiha notou que seu cajado havia mudado ligeiramente. A ponta em forma de foice com um núcleo interno começou a emitir uma luz laranja intensa, como era originalmente. Enquanto isso, Cha Hua-yeon se encontrou com seus homens e entrou na masmorra da Garota Aranha. O monstro guardião foi destruído rapidamente, mas a líder do esquadrão disse a eles para não relaxarem e se manterem na formação, olhando ao redor ocasionalmente. Como esperado, a magia de fogo funcionou perfeitamente contra os insetos, transformando-os em cinzas. Enquanto ela continuava para correr, ela tentou manter o entusiasmo do grupo, então os elogiou aos poucos. Se continuassem trabalhando assim, chegar ao centro seria fácil. Enquanto lutava contra os monstros, ela percebeu que sua força estava aumentando mais do que o normal. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas conseguia ver claramente a pedra rúnica em fúria. Cha Hua-yeon estava em guarda o tempo todo, mas assim que pensou nisso por um segundo, viu-se sob ataque. Felizmente foi avisada a tempo, o que lhe permitiu pular para o lado, evitando o líquido viscoso que as garotas aranha cuspiam. O homem que a havia avisado ficou animado, pois tinha avisado ela a tempo, então rapidamente perguntou como ela estava, mas tudo parecia bem. Havia uma ameaça, no entanto, que poderia ter causado o fracasso da operação. No fim das contas, havia muito mais monstros do que o relatório dizia. Pegai respondeu que havia muitos fatores de mudança nesta masmorra. Então nem sempre era possível determinar com precisão o estado da masmorra. Mas o que fazer em seguida? Recuar ou reagrupar? Depois de pensar um pouco, Cha Hua-yeon ordenou que esquecessem o assunto e continuassem a ofensiva. É claro que todos estavam preocupados com a condição da cabeça da gerente da guilda e não queriam que ela exagerasse, mas desta vez era muito diferente. Eles não precisavam se preocupar com ela hoje, porque graças ao pergaminho, sua força havia aumentado várias vezes e ela agora era capaz de fazer qualquer coisa. Erguendo seu cajado no ar, ela pronunciou as palavras do pergaminho e então as runas começaram a fluir juntas, criando um ataque poderoso que ninguém jamais vira dela antes. Cha Hua-yeon ordenou que todos recuassem imediatamente se não quisessem ser atingidos. Apontando sua arma para a frente, ela direcionou a magia para a frente. E então um enorme fluxo de chamas começou a incinerar todos os seres vivos que estavam sob sua influência.
Cada garota-aranha que foi ridiculamente exposta ao fogo, começando a se contorcer de agonia, devorando toda a floresta. Acabou muito rápido e um esquadrão de caçadores começou a torcer por Cha-Hua-Yeon. Ninguém sabia o quanto ela havia aumentado seu nível de habilidade, mas tinham certeza de que, nesse ritmo, conseguiriam destruir a todos. Até certo ponto, nem ela mesma conseguia acreditar em seu poder e ficou parada por um tempo. Olhando para o cetro, ela teve uma ideia de por que aquilo estava acontecendo, mas era um pouco difícil de acreditar. Será que um pergaminho criado por um trabalhador comum seria realmente capaz de tal coisa, como Yuji-Ha havia prometido? No dia seguinte, ele preparou uma caixa da poção necessária, passando a noite inteira preparando-a. Observando seu trabalho, estimou o tamanho do pedido, tentando determinar a quantidade certa. Por precaução, ele fez poções de maçã do sol e poções de morango de inverno, para o caso de alguém mais vir à loja. Quando estavam lado a lado, parecia que o dia e a noite se enfrentavam, pois tinham as cores amarelo e azul. Deixando a caixa sobre a mesa, nosso herói olhou para a parede, onde estava pendurado um relógio que marcava 7h30. A única coisa que faltava era embalar as mercadorias antes que Ruin SSI chegasse, pois ela havia dito que viria cedo pela manhã, então ele deveria se apressar. Depois de um tempo, a campainha pendurada na porta começou a tocar alto, anunciando uma visita. Acontece que era Cha-Hua-Yeon, a quem ele alegremente informou que acabara de preparar as poções que ela havia pedido no dia anterior. Desta vez, porém, ela não veio sozinha. Atrás dela estava um homem de terno, presumivelmente membro de sua guilda. Cha-Hua-Yeon achou apropriado discutir elixires mais tarde, mas agora era hora de falar sobre um assunto mais delicado. Não havia sentido em recusar, mas no fundo de seu coração escondia-se alguma preocupação com o pergaminho que havia doado ontem. Felizmente seu medo não era justificado, e agora diante de seu rosto estava uma grande maleta cheia de uma enorme pilha de dinheiro. Yuji-Ha não entendia o que estava acontecendo, então sentou-se na cadeira em choque profundo. Perguntando o que era, o líder da guilda respondeu calmamente que havia dinheiro ali. Observando a reação dele, ela chegou a presumir que ele era o tipo de pessoa obcecada por trabalho e não se interessava por dinheiro. É claro que isso não explicava por que ele estava vendendo poções a um preço tão baixo. No entanto, tudo isso não era sobre o nosso herói. Então ele ficou nervoso com as acusações e respondeu que todo mundo gosta de dinheiro, mas ficou um pouco surpreso quando uma quantia tão grande foi colocada na mesa. Depois disso, um silêncio constrangedor pairou. Em completo silêncio, a voz de Cha-Hua-Yeon era encantadoramente suave. Então era um prazer ouvi-la. Ela começou a falar sobre o pergaminho que inesperadamente caíra em suas mãos. Seus efeitos eram inimagináveis, e era também da classe B, ou até mesmo da classe A. Ela estava grata por tê-lo obtido de graça, mas não podia simplesmente deixá-lo assim. O protagonista entendia perfeitamente seus sentimentos, pois, como esperado, o livro de feitiços infinito era excelente para feitiços. Enquanto continuava o diálogo, ela enfatizou que, se ele se sentisse desconfortável em receber tal quantia em dinheiro, ele poderia facilmente transferi-la para sua conta, conforme lhe conviesse. No entanto, o que Yuji-Ha disse a chocou. Após expressar sua gratidão, ele se recusou terminantemente a aceitar o dinheiro. Como mencionado anteriormente, nosso herói havia dado o pergaminho como um pedido de desculpas pela longa espera. Ele se considerava uma pessoa comum, então não podia aceitar o dinheiro dela. Ainda assim, qualquer que fosse o resultado, ela havia recebido o pergaminho como um item experimental. Cha-Hua-Yeon não podia deixar essa situação sem solução. Então, ela disse que levaria alguns segundos para transformar uma pessoa boa em uma estúpida. O secretário que estava ao lado dela o tempo todo queria impedi-la, mas ela continuou seu discurso. Veja, por exemplo, a galinha dos ovos de ouro. O que aconteceria com as pessoas se ela os desse de graça? Yuji-Ha, pensando que se tratava de algum tipo de referência, respondeu brevemente que todos ficariam ricos. Mas a resposta estava fundamentalmente errada.
Todos saberiam imediatamente disso, e muitos até tentariam capturar o ganso, querendo possuir sozinhos suas riquezas. É claro que o fato de o protagonista estar do lado dos caçadores era uma boa notícia por si só, mas ao mesmo tempo não era menos perigoso. Era por isso que ela queria fazer uma oferta bastante agradável e favorável. Seus olhos brilharam instantaneamente quando ela ofereceu que ele se juntasse à Guilda Chama Eterna. Era uma oferta bastante inesperada que precisava ser pensada adequadamente. Cha Huaion havia dito algumas coisas ruins antes só porque estava preocupada com ele, mas ao mesmo tempo, ela queria atraí-lo para sua guilda. Haveria muitas pessoas neste mundo que queriam enganá-lo para seu próprio benefício, mas ela queria impedir que isso acontecesse. Além disso, eles trouxeram muito dinheiro para o nosso herói, para provar que podiam recompensar as habilidades de Yuji-Ha adequadamente. A Chama Eterna era uma guilda conhecida por seus benefícios. Então ele respondeu que não precisavam ir tão longe para convencê-lo. No entanto, ela ainda queria mostrar que uma guilda tão famosa seria capaz de cuidar bem dele. Para completar, eles tinham muitos magos, mas também tinham alquimistas. Depois de dar um tapinha no ombro do secretário, ela apresentou Chohan SSI como o alquimista-chefe, que fornece-lhes poções. Além dele, havia outros alquimistas habilidosos lá, e até mesmo para eles ofereciam muitas oportunidades para seus experimentos, então não havia restrições à pesquisa propriamente dita. Se Yuji-Ha concordasse em se juntar a eles, a guilda tentaria fazer com que seu salário fosse o mais próximo possível do que ele desejava. Além disso, Cha Huaion concordaria em deixá-lo ocupar o cargo de chefe ou até mais alto. Ela fez o possível para atraí-lo, mas nosso herói apenas agradeceu pelas palavras brilhantes e concordou em aceitá-las apenas como um sinal de boa vontade. Cha Huaion rapidamente ordenou a Chohan SSI que entregasse o contrato o mais rápido possível para assinar o acordo. Mas ele congelou, pois foi o primeiro a perceber o que Yuji-Ha havia dito. Literalmente 1 segundo depois, ela percebeu o que lhes havia sido dito. Então ela ficou em choque profundo com a rejeição. Ela não conseguia entender por que ele não concordava com a oferta. Então estava disposta a aumentar as apostas e tornar os termos mais generosos. Mas para ele, inicialmente, tudo era demais. Ele acreditava que havia pessoas mais talentosas que seriam perfeitas para o cargo, então estava disposto a sacrificar um lugar tão caro. Depois de dizer essas palavras, ela estava literalmente fervendo de raiva e pronta para atacá-lo. Depois de passar dias insistindo que ele era digno daquele cargo, o paciente Chohan SSI era o único a conter seu impulso de lutar e tentar resolver a situação. No entanto, Cha Huaion não ia parar, e gritou a plenos pulmões, pedindo a Yuji-Ha que parasse de se humilhar. Ela só conseguia ficar quieta e calma quando ele falava, mas não era uma história divertida. Ele era originalmente um caçador de baixa patente e não tinha nenhum poder. Ele era capaz de criar essas poções não por causa de suas habilidades, mas apenas porque teve a sorte de encontrar bons amigos. Ele tinha certeza de que um dia suas habilidades poderiam desaparecer. Então ele não tinha certeza se conseguiria fazer grandes coisas por muito tempo. Além disso, Yuji-Ha havia se apegado muito à sua pequena loja. É claro que Cha Huaion não queria perder um caçador tão potencial, mas o criterioso Chohan SSI a impediu. Ainda assim, seria muito difícil fazê-lo mudar de ideia. Então ele se ofereceu para parar por aí e demonstrar respeito por suas vontades. O protagonista ficou feliz quando eles recuaram, mas para manter o moral alto, respondeu que não esqueceria os conselhos deles pelo resto da vida e que seria extremamente cuidadoso. Foi por isso que ele prometeu aumentar o preço da poção que ela havia pedido ontem. Então agora, eles tinham que ter cuidado com ele. Observando essa situação fofa, Cha Huaion apenas riu. Qualquer um na loja pensaria que ela o estava pressionando a fazer coisas ruins. No entanto, ela ainda estava um pouco incomodada com a rejeição, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Mais tarde, ela o alertou para não ter medo de pedir ajuda caso se encontrasse em uma situação perigosa no futuro. Sorrindo com o aviso, Yuji-Ha pediu que não se preocupasse.
Se algo assim acontecesse, ele teria algo que o alertaria. Yudhira então apontou para uma planta que literalmente parecia um sino. Além disso, tinha um nome semelhante ao do sino que emitia um som se um trabalhador estivesse em perigo. Desde que o portal apareceu, o protagonista não pôde mais passar tempo na natureza. Os monstros conseguiram dominar não apenas a praia e o mar, mas também as montanhas e os vales. Eles conseguiram se adaptar. Então foi bastante difícil encontrar um lugar livre deles. Somente graças à Floresta dos Sonhos ele conseguiu evitar o encontro com essas criaturas horríveis, às vezes descansando moralmente ali. Mesmo agora, caminhando pela praia arenosa, Yudhira finalmente teve a oportunidade de aproveitar sinceramente a natureza. As ondas zumbiam e batiam implacavelmente na areia, criando sons suaves. Apenas a fragrância sutil do mar, como seda, tocou a ponta do seu nariz, fazendo-o espirrar a princípio. A vista era realmente linda, mas estava um pouco quente. Como esperado, o mar era o melhor para aliviar dores de cabeça. Inicialmente, o protagonista pensou que ali só haveria uma floresta, mas depois de caminhar um pouco, até o mar apareceu. Agora este lugar parecia mais o paraíso do que a terra firme. Hoje ele queria fazer compras, mas depois que Chahuayon chegou, sentiu uma forte dor de cabeça, o que o impediu de trabalhar. Depois disso, sentiu como se tivesse sido roubado do direito de ser dono de sua própria loja por um tempo, e foi para a floresta. No entanto, seja lá o que fosse, hoje ele queria se esforçar para recuperar as forças tomando sol na praia. Feliz com o descanso repentino, prometeu a si mesmo que só comeria e leria. Trabalhar com pessoas consumia muita energia. Tão exausto de lidar com os clientes, passou o dia no silêncio da Floresta dos Sonhos. Depois de acender uma fogueira à noite, sentou-se confortavelmente cercado por seus livros favoritos, aproveitando as últimas horas de sua estadia. Mas havia um pequeno detalhe do qual ele havia se esquecido completamente. Como se uma maldição o tivesse assombrado por toda a vida, alguém o perseguia constantemente. Não importava aonde Yudhira fosse. Ele nunca conseguia ficar sozinho. Mesmo agora, enquanto fazia suas necessidades, um pequeno gato branco como a neve, com manchas cinzentas, que parecia um filhote de leopardo das neves, de repente veio até ele. Depois de assistir ao belo pôr do sol que cintilava nas ondas do mar revolto, a escuridão se instalou. Sendo uma pessoa atenciosa, Yudhira havia acendido uma pequena fogueira com antecedência, que com sua luz quente alaranjada, iluminava a caverna de pedra, criando uma luz perfeita para a leitura de livros. Era extremamente tranquilo neste pequeno abrigo. O crepitar silencioso da madeira e o canto dos grilos criavam uma atmosfera aconchegante para vivenciar plenamente a história que está sendo lida. Antigamente ninguém tinha problema em ouvir os sons do mar, mas agora ele está ocupado por monstros. Portanto, nosso herói tem muita sorte de poder apreciar o som das ondas. Se ao menos ele tivesse a chance de trazer Sankohan ou Sanya Noona para cá, ele o faria sem demora. Pensar em seus amigos era como um cobertor quentinho, aquecendo sua mente e distraindo-o de sua difícil vida cotidiana. No entanto, as lembranças dele se dissiparam quando sons estranhos começaram a ser ouvidos do outro lado da caverna. Depois de ouvi-los, Yudhira percebeu que soavam como o miado de um gato. Mas o que ele estava fazendo ali? Pegando um pequeno pedaço de lenha da fogueira, ele acendeu uma tocha que iluminou o caminho bem o suficiente, aproximando-se cada vez mais da fonte do som. O protagonista percebeu que o miado era diferente da voz normal de um gato. Seria um leão ou um tigre. Saindo do outro lado da caverna, ele se inclinou em direção ao sino zumbidor que crescia silenciosamente naquela floresta. A planta era bastante silenciosa e não emitia um único som, o que significava que a fera que vagava por perto não era perigosa. No entanto, o pterodrone voando repentinamente sobre sua cabeça ainda assustou Yudhira enquanto ele corria para o meio da floresta. Enquanto corria atrás do pterodrone, ele começou a ouvir os gritos do animal cada vez mais claramente. Como esperado, o pterodrone o levou direto a um gato branco com manchas pretas no pelo. O sistema rapidamente identificou o animal como Actus,
mas era óbvio, ao observá-lo, que era maior do que um gato normal. Ele não estava em sua melhor forma e estava deitado no chão, tremendo e gemendo de impotência. Yodhi-Ha o pegou nos braços, pensando que poderia ajudá-lo dando-lhe uma poção. No mesmo momento, Pterodrone começou a cutucar nosso herói com sua garra, tentando chamar sua atenção. Virando-se ao seu chamado, começou a se desculpar por estar distraído e esquecido dele, mas o que viu em seguida tocou sua alma. Vários Pterodrone trouxeram peixes que haviam capturado sem que ele soubesse, e os estavam arrastando com seus próprios pés para fora do mar. Nosso herói ficou impressionado com o cuidado que eles tinham com o gato, então os elogiou pelo trabalho árduo em ajudar o morador da floresta. O orgulho transbordou em seu coração, e por isso, como agradecimento, ele acariciou a cabeça de um dos besouros e prometeu trazer mais comida deliciosa na próxima vez. Assim o gato se viu nos braços de Yodhi-Ha, com uma refeição deliciosa e um frasco da poção prometida. Depois do gato comer bastante, o protagonista conseguiu respirar aliviado. Não estava claro como ele se sentiria em relação às poções, mas valia a pena tentar. Há pouco tempo, Actus tremia como uma folha de outono ao vento. Mas, a julgar pelo quão profundamente dormia agora, parecia que tudo estava bem. No entanto, um pensamento estranho ocorreu a Yodhi-Ha em determinado momento. Embora ele ainda não tivesse tido a oportunidade de explorar completamente a Floresta dos Sonhos, esta era a primeira vez que ele encontrava um animal ali. Acariciando o pelo macio do gato, ele ficou cada vez mais curioso sobre a origem desse pequeno amigo. Mas no mesmo instante em que sua mão alcançou a cabeça de Actus, ele subitamente abriu seus olhos azuis e o encarou. É claro que nosso herói não queria acordá-lo, e por hábito começou a acariciar seu pelo. Então, pensando que o animal pudesse ficar bravo, imediatamente removeu a palma da mão e começou a se desculpar. Mas, como se viu, Actus acordou por um motivo completamente diferente, surpreendendo Yodhi-Ha no processo. Como um gatinho, a fera começou a ronronar e a patar em sua mão, torcendo seu corpo flexível em diferentes direções. Imediatamente começou a ser acariciado e aconchegado ainda mais com esse comportamento, sugerindo que havia escolhido o protagonista como seu escolhido. Depois de se acalmar um pouco, Yodhi-Ha começou a ponderar sobre o nome do animal. Embora até o nome Actus soasse aceitável, era apenas uma designação de espécie. Após decidir que a coloração do animal era semelhante à de um tigre branco, ele decidiu chamá-lo de Bam. Olhando para Actus, nosso herói ofereceu-se para ficar com ele, é claro, com a condição de que ele não tivesse para onde ir. Depois disso, a fera miou baixinho, e esse som foi interpretado como um acordo. Depois de ficar sentado na Floresta dos Sonhos por mais algumas horas, Yodhi-Ha lentamente arrumou suas coisas e começou a voltar para casa. Lá ele preparou um canto separado para dormir e comer e carregou Bam até a loja. Lá também, a pobre fera não conseguiu ficar quieta por um momento sequer. A maioria das mulheres, assim que o viam, gritava de alegria com a fofura do novo morador da loja. Deitado nos braços de Yodhi-Ha, ele parecia uma boneca artificial com os olhos brilhando à luz das lâmpadas. Em determinado momento, havia cada vez mais pessoas querendo ver Bam, o que gerava uma renda enorme para a loja. Muitas pessoas presumiam que ele pertencia à família Snow Leopard, mas isso estava fundamentalmente errado. Nosso herói o encontrou na masmorra e o levou para si, já que não tinha para onde ir. Olhando para o animal bocejando, uma onda de suspiros de alegria se espalhou por todo o prédio, e então ele finalmente foi apresentado como Bam. Uma das clientes naturalmente queria acariciar o pelo brilhante do gato. Então, pensativamente, pediu permissão para fazê-lo. No entanto, o próprio Bam era contra tocar nas mãos sujas de outras pessoas, e assim que a palma do estranho se aproximou dele, ele imediatamente a golpeou com suas garras. Yodhi-Ha ficou muito nervoso quando a mão da cliente ficou vermelha de tanto coçar, o que o levou a perguntar como estava a mão dela. Felizmente ela estava bem, ao contrário do seu coração partido. Naturalmente, o protagonista fez o possível para apaziguar as coisas e se desculpou pelo pequeno incidente, explicando que Bam era apenas tímido.
Acariciando o animal na cabeça, pediu-lhe que não arranhasse mais as pessoas, enquanto ele próprio, em sua mente, repassava seu comportamento. Acontece que Bam era gentil apenas com ele e tratava os outros como idiotas. Se ele continuasse a tratar as pessoas assim, mantê-lo na loja não seria uma boa ideia. Mesmo assim, ele não podia deixá-lo em casa tão facilmente. Além disso, Yodhira ainda queria exibir a fofura do seu novo amigo. Após esse incidente, a maioria dos clientes pegou seus pedidos e foi para casa. Em vez disso, Seo Hye-jin veio até ele, segurando um café na mão. Ela tinha negócios a tratar, então passou na loja e pegou um café no caminho, presumindo que ele gostasse. Após um breve cumprimento, ela notou o som baixo de um gato que havia dobrado as patas sob si e estava sentado no balcão. Ela imediatamente pegou um cabideiro para casacos que estava na entrada da loja. O protagonista chamou calmamente o nome do animal e o apresentou como um pequeno tigre, enquanto ela tremia atrás do cabideiro, afastando-se em direção à saída. Acontece que ela morria de medo dos gatos. Reunindo coragem, Hye-jin SSI caminhou cuidadosamente até o balcão e entregou o café para Yodhira, que nem esperava por aquele presentinho. No entanto, no exato segundo seguinte, ela pulou para trás, pedindo ao animal que havia se levantado do assento para ficar longe dela. Mas não havia para onde ir. Bam agora estava morando com ele. Então ela viria para a loja de poções todos os dias. Ninguém imaginava que ela teria medo do gato, o que fez com que Yodhira pedisse ao gato para ir para o chão atrás do balcão. Em vez disso, Bam sentou-se novamente em seu assento, começando a ronronar tão alto que podia ser ouvido no outro cômodo. Acontece que o gato queria que Seo Hye-jin o acariciasse, mas esse comportamento dele era particularmente estranho. Antes ele não queria que outras pessoas tocassem seu pelo, mas agora estava disposto a correr voluntariamente em sua direção. Ao ouvir essa informação, ela caminhou até o balcão e, cuidadosamente, estendendo a palma da mão cada vez mais perto, tocou Bam. Seu pelo era muito macio, e a vibração do seu ronronar fazia com que parecesse uma leve massagem na ponta dos dedos. Ainda assim, este tigre era um dos animais mais gentis que Hye-jin SSI já havia conhecido. O nome tigre era a única coisa feroz que vinha dele, e, como tal, acabou se revelando um animal muito até carinhoso. Brincar com o gato havia afastado todos os pensamentos que a haviam levado à loja. Então ela não se lembrou imediatamente do motivo de sua vinda. Ela tinha vindo aqui para avisar Yodhira que a Hunternet estava ficando cada vez mais violenta porque estava distribuindo pergaminhos de reforço de graça. No entanto, isso não era mais novidade. Dando de ombros, ele respondeu que mesmo assim, o líder da chama eterna já havia chegado ontem. Ele entregou a Chahua Yeon um pergaminho que valia pelo menos alguns milhões, o que sugeria que ele não era uma pessoa ambiciosa, ou simplesmente um tolo. No entanto, Seo Hye-jin tinha certeza de que ele era o tipo de pessoa que não fazia cálculos e não era ganancioso. Um vendedor comum que faz o bem às pessoas ao seu redor. Talvez seja isso que atrai as pessoas para ele, e é a razão pela qual ela começou a frequentar a loja dele com tanta frequência. Mesmo só de vê-lo implorar para Bam parar de mastigar e esticar a camisa, lhe dizia que ele não tinha más intenções. Só que este momento foi interrompido pelo toque ferozmente alto de um sino zumbindo, que crescia atrás do balcão da loja. Tal tremor da planta só podia significar uma coisa: o que ele estava fazendo ali, um aviso do perigo que poderia ameaçar sua vida. Depois disso, todos os alto-falantes começaram a anunciar a ocorrência de um desastre de tipo 4, pedindo a todos os moradores próximos que evacuassem urgentemente a área. Infelizmente, não se tratava de um treinamento. Então, Hye-jin SSI gritou para Yodhira deixar a loja imediatamente. Na pressa e na confusão total, nosso herói teve que deixar o prédio imediatamente fugindo com seu suposto gatinho nos braços. Os caçadores chegaram, e as forças armadas estão se coordenando com eles para liderar as pessoas e guiá-las para os locais de evacuação. Jovens, idosos, mulheres e crianças, qualquer pessoa que possa ser afetada pelo desastre iminente, está sendo rapidamente transportada para um local mais seguro
incluindo Ji-ha e o pequeno Ban. Se for um alerta de tipo 4, eles devem estar enfrentando a catástrofe de uma masmorra de categoria 4. Se for o caso, haverá muitos caçadores poderosos na área. Hyoji-ha só pode esperar que sejam suficientes para deter o perigo iminente. Bam sente que algo está errado e se sente ansioso no meio da área de evacuação lotada, enquanto Ji-ha tenta confortar o pequeno o máximo que pode. Tudo corre bem até que o chão começa a tremer violentamente. Todos na área designada sentem o tremor, e o caos e o medo imediatamente tomam conta de todos. Quando o tremor diminui, Hyoji-ha se pergunta se ainda é cedo demais para se sentir tranquilo. Ban está visivelmente chateado com todas as coisas estranhas acontecendo ao redor. O pequeno felino e seus olhos marejados são fofos demais. Hyoji-ha está se movendo como um verdadeiro pai de gato e se esforça ao máximo para confortar seu amiguinho. Ele continua a se assegurar de que o tremor do chão provavelmente não foi nada e que eles ficarão bem. Neste mundo, uma catástrofe não é um desastre comum. Ela ocorre quando surge uma crise, e os caçadores que entram na masmorra não conseguem completar sua missão. Não haverá grandes problemas com catástrofes de uma masmorra dificuldade baixa. Essas são fáceis de conter e lidar. Mas há casos raros como este que acontecem de forma bem diferente. Acontece quando uma masmorra de nível 4 ou superior sofre uma catástrofe. Em caso de falha, essa massa de civis num raio de 20 quilômetros do portão deve ser evacuada. Todas as forças armadas que puderem dispor de efetivo realizam operações militares enquanto mobilizam suas melhores forças blindadas. E claro, caçadores de alto escalão são mobilizados, pois são os mais bem informados e bem equipados em questões relacionadas a masmorras. A bruxa da espada Hee-jin e todos os outros estão em alerta, enquanto todos sentem simultaneamente a descida de forças ímpias. O portão da masmorra, que parece uma fenda dimensional, começa lentamente a rachar e a ficar instável a cada segundo. Finalmente, a primeira onda de monstros, livre para causar estragos e espalhar a catástrofe, chegou ao mundo humano. Parece que, desta vez, os inimigos seriam guerreiros esqueletos trazidos de volta dos mortos. A primeira linha de defesa da humanidade abre fogo com artilharia pesada das forças militares. Todo soldado que consegue segurar uma arma, seja ela automática, semi-automática ou qualquer arma que dispare e atira bastante, lança chumbo sobre os monstros que tentam invadir o mundo humano. Em seguida, vêm os ataques aéreos direcionados, lançados do céu. Caças e seus pilotos altamente treinados lançam explosivos para localizar e eliminar a horda de esqueletos se aproximando em uma área aberta. Esses monstros esqueletos também são conhecidos como liches. Se esses são os tipos de monstros que desencadearam a catástrofe, então o ataque à masmorra dos mortos-vivos deve ter falhado. O sucessor do grupo Goryeo, Kim Heung-suk, continua confiante de que, mesmo contra esses liches, seu poder de fogo seria suficiente para acabar com tudo em breve. Ele já está pensando em como escapar logo depois de acabar com os restos. Ele se vira para um dos oficiais militares em comando e sugere um foco de fogo no próprio portão. Os caçadores lidarão com os monstros que passarem pelas rachaduras e pela maldição usando liches. Kim Heung-suk tem quase certeza de que esta operação é uma garantia de sucesso. Mas isso só seria possível se não houvesse outra variável em jogo. Olhando para o portão e para a gigantesca criatura grotesca emergindo dele, com seus olhos vermelhos e boca repugnante, começa a parecer que o pior ainda está por vir. Heung-suk identifica a criatura que sai do portão como um ser monstruoso. Ele imediatamente alerta todas as forças para aumentarem a urgência e concentrarem todo o seu poder de fogo no monstro que acaba de emergir do portão quebrado da masmorra. Em seguida, vem a luz verde para fogo aberto, um ataque total que despejará tudo o que a tecnologia humana é capaz de fazer, dadas as circunstâncias. Fogo infernal de explosivos vindo dos céus e do chão chove sobre o ser monstruoso, mas parece que ele não hesita em seu avanço. Ele até provoca as forças militares ao pegar um dos mísseis no ar e colocar a maldita coisa em sua boca. O som estrondoso e a explosão de terra arrasada
resultantes da combinação de tudo o que os militares possuem, são destrutivos ao mais alto grau. Os soldados de infantaria veem isso e começam a comemorar sua defesa bem-sucedida contra o ser monstruoso. Parece que seu poder de fogo concentrado era bastante eficaz à primeira vista. Mas Kim Hyung-suk sabe que um ser monstruoso é uma criatura de nível de desastre. Esse ataque, por mais impressionante ou destrutivo que seja, não deixará nenhum arranhão nele. Conforme a fumaça, a poeira e os destroços se acomodam, o que emerge é o gigante hediondo e leso com um sorriso zombeteiro permanente em seu rosto feio. Ele é capaz de pensar quase como um humano, e em sua cabeça demente, continua repetindo que existem inimigos perigosos. E quando há inimigos perigosos, ele precisa matar. O ser monstruoso literalmente resiste a todos os explosivos e balas de alto calibre lançados contra ele, e agora está pronto para tomar a iniciativa de seu próprio ataque. Kim Hyung-suk percebe que o monstro está se aproximando e ordena que as forças armadas se esquivem do ataque. Ninguém saiu do caminho ainda, mas parece que isso não será um problema. O enorme monstro morto-vivo simplesmente passa por eles sem atacar. O objetivo daquele desgraçado não é atacar as unidades militares nas linhas de frente. É muito pior do que isso. É o centro de evacuação esférico no coração da cidade. O ser monstruoso está passando por todos os inimigos à vista e está focado apenas na área onde a maioria das pessoas da cidade se reuniu. Nesta batalha em ritmo acelerado, os caçadores de alto escalão não tiveram a chance de mostrar do que são capazes. Eles se recusam a deixar esse bastardo feio correr para o abrigo sem lutar. O ataque está sendo liderado pela própria bruxa da espada. Ela vem de um ângulo alto com suas lâminas mágicas alinhadas para um ataque certeiro. Ela então executa seu movimento especial, a técnica que destroçava um perseguidor, seu poderoso ataque de espada. O ataque dos caçadores de alto escalão ainda não acabou. A mestre da Guilda da Chama Eterna, Cha Hua-yeon, também quer uma parte da matança, ordenando que todos recuem enquanto ela dispara uma de suas especialidades. Usando sua varinha rúnica aprimorada pelo pergaminho que Ji-ha fez, ela dispara uma bola de fogo escaldante, mais destrutiva do que bombas artificiais. Após aquele ataque brutal de golpes especiais, o ser monstruoso não sente dor alguma. Ele permanece ileso, como se quisesse esfregar sal nos egos feridos do líder da guilda e da bruxa da espada. O monstro nem se dá ao trabalho de se virar para encará-los, como se nem sequer tivessem sido detectados pelo radar da criatura. Finalmente, o ser monstruoso chegou perto o suficiente do abrigo de evacuação para levantar o punho e reunir qualquer energia misteriosa que torna os mortos-vivos tão fortes. Com um só golpe, ele abre um buraco enorme no prédio mais seguro e reforçado da cidade. Esta esfera deveria ser um refúgio onde as pessoas poderiam esperar estar a salvo de qualquer coisa. A bruxa da espada imediatamente corre para voltar à ação, mesmo Cha Hua-yeon tendo avisado que se aproximar do monstro seria perigoso. Ela simplesmente não pode ficar parada assistindo as pessoas dentro do abrigo morrerem. E o Ji-ha está lá dentro. O ser monstruoso ergue sua cara feia e seu corpo grotesco de morto-vivo no buraco que fez, enquanto o pensamento de finalmente encontrar o inimigo se repete continuamente dentro de sua espessa cabeça. Quem imaginaria que o monstro ignorou todos os ataques e todas as forças lá fora para procurar por você? E o Ji-ha e Ban? Agora que o abrigo foi violado, é seguro dizer que a situação lá fora não parece boa. Ji-ha sabe que a coisa sensata a fazer é fugir, mas o medo prendeu suas pernas no chão e elas não se movem. Ele implora e implora para que suas pernas trêmulas se movam, sem sucesso. Depois de um tempo, a parte inferior de seu corpo finalmente recupera o equilíbrio. Força suficiente para dar um passo para trás. Mas pode ser tarde demais. O ser monstruoso já estendeu a mão para pegá-lo. Em sua mente, ele está começando a se sentir confuso, pois este homem à sua frente não é o inimigo forte que ele pretendia procurar. Ban parecia ser apenas um gato doméstico ansioso e adorável antes, mas o pequeno agora respira intensamente, sem nenhum sinal de medo naqueles olhos brilhantes.
O pequeno felino lança um ataque de força concentrada direto na palma da mão do monstro, que tanto queria agarrá-lo com força. Bam interrompeu o perigo imediato, e ele não vai parar agora. O gato salta do abraço de Uchiha e encara o ser monstruoso diretamente. Bam então começa a falar telepaticamente com o ser monstruoso, chamando-o de um ser demoníaco inferior. Após ouvir aquela voz dominadora dentro de sua cabeça, o monstro que inutilizou toda a força humana perde seu sorriso grotesco e começa a suar nervosamente. Bam continua a falar diretamente dentro da cabeça do morto-vivo, enquanto ruge com toda a sua força. Por um breve momento, a forma de um Actus adulto surge como uma miragem terrivelmente feroz. Ela invoca um medo primitivo na mente do ser monstruoso, fazendo-o parar de se mover completamente. Do lado de fora, a espada, que também parece ter uma enorme quantidade de éter, acaba de ser liberada de dentro do abrigo. Bem, seja lá o que for, deu aos caçadores de alto escalão outra chance quando o ser monstruoso está parado ali, congelado. A líder da guilda chama eterna, Cha Huaion, já sabe do que a bruxa da espada precisa antes mesmo que ela possa pedir ajuda. Huaion dispara uma chama nutritiva diretamente na lâmina da bruxa da espada. Parece que sua arma absorveu o potencial destrutivo da líder da guilda. Com esse aumento de força e fogo atributo, o ataque combinado de seu Ryogen e Cha Huaion continua enquanto a espada de fogo avança desenfreadamente. Desta vez, o monstro não pode simplesmente ignorar a dor ou permanecer ileso. A força combinada de dois rankers é impossível de enfrentar quando se está sob o medo primordial da miragem corpórea de Bam. Essa única série de ataques quase consome tudo o que a bruxa da espada tem em seu tanque de combustível. Quando Huaion se aproxima para confirmar se a missão terminou, Ryogen responde que eles não podem baixar a guarda ainda, especialmente contra o que quer que tenha liberado uma enorme quantidade de éter dentro do abrigo de evacuação. Ao entrar pela enorme abertura que o monstro fez, os únicos que as caçadoras veem são Uchiha e Bam. É apenas o gentil gerente da loja e seu adorável animal de estimação que podem dominar secretamente uma ameaça de nível de desastre sem problemas. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.